Olá, seja muito bem-vindo. Você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é uma queixa muito recorrente de grande parte das mulheres. Vocês votaram lá pelo Instagram e eu trouxe hoje esse assunto tão falado, que é queda de cabelo. Mas antes da gente começar o vídeo, os 4 passos daqui do canal, para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê o like no vídeo e faça algum comentário. Fazendo esses 4 passos, o YouTube ele entende que esse vídeo tá legal, é importante, começa a divulgar para mais pessoas e também ele entende melhor os seus gostos aqui dentro da plataforma, também melhorando a sua experiência aqui dentro, né? Então, cumpre aí esses 4 passos para você se inscrever, ativar a notificação do sininho, dar o like e faça algum comentário aqui embaixo. Também, se ficar alguma dúvida durante o vídeo, eu venho aqui depois tirar essa dúvida, coloque a dúvida aqui nos comentários. Bom, não é raro a gente ver por aí mulher com queda de cabelo, mulher reclamando de queda de cabelo. E a gente tem sim vários fatores, por exemplo, se você fez uma cirurgia e você tomou uma anestesia, a anestesia depois de algum tempo, até 1 mês, 2 meses depois, ela ainda pode causar queda de cabelo. Quando essa anestesia geral, né, isso acontece. Mulheres pós-gestação, isso por conta de algumas deficiências nutricionais, também por conta de alterações hormonais, e aí acontece também queda de cabelo, mas não é o normal da gente ver, assim, a maioria das reclamações são quedas de cabelo do nada, né? A pessoa fala, nossa, meu cabelo tá fraco, meu cabelo tá ressecado, começou a cair muito, comecei a ter falhas e tal. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a queda de cabelo, que são 2 coisas diferentes, né? A quebra do cabelo e a queda do cabelo. A quebra é quando o seu cabelo não tá crescendo porque ele quebra antes, né? Ele tá fraco, ele não tá conseguindo se manter ali sem quebrar. Isso acontece muito por químicas, né? Então, mulheres que têm descoloração no cabelo, mulheres que têm progressiva, alisamentos, esse tipo de coisa faz com que o seu cabelo ele se quebre, né? No meio do caminho, então você não consegue ter comprimento, mas o problema não vai estar aqui na raiz, nos folículos capilares, o problema vai estar realmente na estrutura do cabelo. E isso você só vai conseguir mudar cortando, tirando aquela química e etc, né? Isso aí é lá com o cabeleireiro. Agora, a queda de cabelo é aquela que você passa a mão assim, ó, e os cabelos vão saindo na sua mão. Quando você escova o cabelo, sai cabelo demais. Você começa a perceber falhas no cabelo conforme você vai abrindo o seu cabelo, você percebe falhas. Isso é uma queda de cabelo. E ela tem algumas causas, né? Tem causas, por exemplo, que são genéticas ou de doenças autoimunes, por exemplo, né? A gente tem alopecia areata, já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas existem também outras causas que eu vou falar aqui para você, relacionar aqui algumas causas, que são as mais comuns para queda de cabelo, tá? E a primeira delas, que ninguém dá muita corda, é a falta de ferro. Quantas vezes você já viu propaganda por aí, blogueira fazendo isso, ou você mesma já fez várias vezes, de comprar Pantogar, biotina, aquelas balinhas tipo gummies, assim, que são de vitaminas, mix de vitaminas para o cabelo crescer. Quantas vezes você achou que usar um shampoo bomba ia ajudar o seu cabelo a crescer? E nada disso deu resultado, né? Porque na maioria das vezes não é a falta da biotina, não é a falta da vitamina E, não é a falta da vitamina A, porque são vitaminas que a gente alcança facilmente pela alimentação. Agora, a falta de ferro é diferente. O ferro a gente precisa de fontes, principalmente fontes animais, que é onde a gente tem mais ferro biodisponível, né, que é o ferro M que a gente chama, que é um ferro biodisponível, o nosso corpo ele consegue já utilizar esse ferro, são fontes animais. O nosso estômago precisa estar muito ácido para que a gente possa também absorver esse ferro, e o intestino precisa estar bem saudável para esse ferro ser absorvido. Mas a gente não tem ferro em fontes vegetais? Temos ferro em fontes vegetais, mas ele é um pouco menos absorvido, ele precisa ter uma mudança lá, uma mudança na forma dele mesmo, na forma molecular dele. Então, a gente precisa, mais uma vez, né, desse intestino muito saudável, a gente precisa da presença da vitamina C para a absorção do ferro não M, a gente precisa de acidez estomacal. Muitas mulheres têm deficiência de ferro.
Mulheres menstruam, principalmente, né? Então a gente perde sangue todo mês. Isso faz com que a gente tenha deficiências de ferro. E aí você me fala assim, mas Malu, eu já fiz exame de ferro e não tem nada, meu ferro tá ótimo. Pode ser que sim, que o seu ferro sérico esteja ótimo. Isso não garante que a sua ferritina, que é o seu estoque, o seu depósito de ferro, esteja 100%. A nossa ferritina, ela é uma molécula que armazena o ferro. E quando você faz um exame de sangue de ferritina, é onde você vê realmente qual é o estado de ferro do seu organismo. Se a sua ferritina estiver muito abaixo de 70 nanogramas por decilitro, eu sei que no valor de referência do exame de sangue vai falar 10, vai falar 30 como mínimo, mas isso é muito pouco. Valores ideais estão entre 70 e 100, tá? Se tiver muito para baixo de 70, você vai ter queda de cabelo, porque o seu corpo ele interpreta o quê? Que está faltando sangue para a formação de hemoglobina, que você vai ficar anêmica. Então ele começa a retirar de lugares que não são tão importantes assim, como por exemplo dos nossos folículos capilares. Eles precisam de bastante ferro para o cabelo crescer, eles utilizam ferro nesse processo biológico. E aí, quando a gente tem falta desse ferro, ele vai tirar dos folículos capilares. E os folículos capilares não vão conseguir funcionar direito, não vai entrar naquela fase de crescimento do cabelo, ou possivelmente eles vão se enfraquecer a ponto do cabelo cair. Então a falta de ferro é uma grande causa da queda de cabelo. Segunda grande causa da queda de cabelo é o estresse. Mulheres estressadas, vocês precisam aprender a gerenciar o estresse de vocês. Muitas vezes não é possível que a gente elimine a fonte do estresse. Às vezes a fonte do estresse é o seu chefe, você não tem como eliminar ele. Às vezes a fonte do seu estresse é o trânsito que você está pegando para ir para o seu trabalho, você não tem como eliminar. Às vezes a fonte do seu estresse é que você queria ir para a praia no feriado e tá chovendo, né? A gente não consegue gerenciar a causa do estresse mental, estresse psicológico, né? Mas a gente consegue modular esse estresse através da atividade física, equilibrar os níveis de cortisol, que é o hormônio que a gente produz mediante estresse crônico. Então, você está ficando muito estressado. Você pode usar o exercício físico como uma forma de nivelar os seus hormônios, porque o cortisol, que é esse hormônio que a gente libera quando a gente está muito estressada, né? Ele faz uma vasoconstrição, assim como a adrenalina, que também é liberada junto, ele comprime os vasos sanguíneos. Isso faz com que os folículos capilares não recebam nutrientes suficientes, não recebam oxigênio suficiente, se enfraqueçam, morram, né, e o seu cabelo caia. Então, a gente não pode ser uma mulher muito estressada se a gente quer ter um cabelo bonito, tá? Faça atividade física, aprenda a meditar, aprenda a ler um livro, aprenda a rezar, a orar, alguma coisa que faça os seus níveis de estresse se regularem. Terceiro ponto é o excesso de hormônios androgênicos, né? Então, mulheres que têm excesso de testosterona. Mas você não vai ver pela testosterona, você vai ver pela dihidrotestosterona, que é o DHT. Ela é uma precursora da testosterona e em algumas mulheres, em homens também, a gente tem um aumento de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima 5-alfa-redutase, ela consegue converter a dihidrotestosterona em testosterona. Essa testosterona é um hormônio androgênico que em excesso faz o cabelo cair, tanto em mulheres quanto em homens. Por isso que a maioria dos homens, quando ficam carecas e tal, procuram uma medicação chamada finasterida. Essa medicação, ela é responsável, ela consegue inibir a formação da 5-alfa-redutase, ou seja, não converte mais tanto DHT, de hidrotestosterona, em testosterona e auxilia o cabelo a não cair tanto. Então, mulheres que têm um DHT muito elevado, principalmente são mulheres que têm ovários policísticos, elas costumam ter bastante queda de cabelo por conta dessa conversão. A finasterida pode ajudar? Pode, mas é um medicamento que tem muito efeito colateral e não vale a pena. Então é mais interessante você trabalhar nutricionalmente, trabalhar os seus hábitos de vida, até mesmo com fitoterápicos, para que você segure um pouco dessa conversão e não aumente tanto a sua testosterona. Se você é uma mulher que toma hormônios anabólicos, se você usa chip de gestrinona, alguma coisa do tipo, também pode descompensar, então fique esperta aí
com a sua queda de cabelo. E por fim, isso daí não é avaliado mesmo, assim, mas muito raro eu ver alguém que avaliou hipotireoidismo em uma pessoa com queda de cabelo. A gente precisa lembrar que os hormônios tireoidianos são o hormônio T3 e são o hormônio T4. O TSH não é um hormônio tireoidiano. O TSH, ele é um hormônio tireoestimulante. A sua hipófise produz TSH para estimular a sua tireoide a liberar T3 e T4. Só que o nosso corpo, por sua vez, não usa o hormônio T3, ele usa o T4. Então precisa ter a conversão do T3 para o T4 para que as nossas células se multipliquem, tenham uma velocidade de metabolismo ok, né? O T3 e o T4, eles controlam essa velocidade de metabolismo do nosso corpo. Então, quando a gente não tem uma produção suficiente de T3 e não tem uma conversão suficiente em T4, muitas vezes o seu crescimento capilar vai ficar mais lento, ele não consegue entrar na fase de crescer e cai antes de crescer. Então você precisa avaliar corretamente se você tem hipotireoidismo ou não. Mais uma vez, os valores habituais dos exames de sangue não são suficientes, ok? Um hipotireoidismo subclínico, ele começa a se apresentar com 2,5 de TSH e não com 7, 11. Isso já é um hipotireoidismo descompensado, hipotireoidismo aberto e descompensado, né? Assim como o T3 e T4 também têm os seus níveis, né? Principalmente o T3 e T4 livres, eles têm os seus níveis hormonais corretos, que não são exatamente aqueles valores que estão no seu exame de sangue, ok? Então você precisa ser muito bem avaliado por um endócrino para saber se você está sofrendo de hipotireoidismo, mesmo que subclínico, ou seja, não é um hipotireoidismo instaurado, mas que começou a acontecer. E provavelmente quando a gente entende um pouco mais de nutrição, metabolismo e o comportamento das nossas células, a gente entende que a própria falta de ferro que eu falei ali no comecinho do vídeo influencia numa pessoa a ter hipotireoidismo também, porque a gente depende de ferro, de iodo, de zinco para a formação dos hormônios tireoidianos, ok? Então descubra a causa da sua queda de cabelo e comece a tratar ela para que o seu cabelo fique bonito, que ele cresça e você tenha o cabelão da Rapunzel assim que possível, tá bom? Se você gostou desse vídeo, manda ele para alguém, compartilha ele com alguma amiga sua que reclama de queda de cabelo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários.